É interessante que a semana passada eu, conversando com um casal muito querido e uma senhora já com, assim, eu acho que ela tinha 60 anos, se não me falo, mas muito querida, assim, uma preciosa filha de Deus. E ela começou a falar comigo assim, e ela falava assim, bem baixinho, então, pastor, o que o senhor acha dessa minha dificuldade em acreditar nele, liberar perdão e tal? E ela começou a explicar para mim toda a sua dificuldade. Ela disse, o que o senhor acha disso, pastor? E tão suave quanto ela estava falando comigo, suave eu falei para ela, mulheres que lutam contra o seu temperamento. Elas não conseguem ter equilíbrio emocional. Filipenses capítulo 4, verso 2, quando Paulo escreve para aquela igreja, ele diz para o líder da igreja, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres. Todo problema de relacionamento é um problema de gestão emocional. Todo problema de relacionamento é um problema de gestão emocional. Segunda batalha de toda mulher, vez ou outra, mulheres que lutam contra o complexo de inferioridade. É interessante que em Números capítulo 13, verso 33, quando os 12 espias foram ver a terra, eles voltaram com um relatório onde, no final, eles diziam assim, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse complexo de inferioridade que tem a ver com baixa autoestima. E veja que eles olham para os gigantes e se veem pequenos. E quantas hoje olham para as redes sociais, para a realidade que na maioria das vezes não é verdade, porque tudo que se coloca nas redes sociais tem edição, tem filtro, a realidade é outra, mas é como gigantes que faz você se sentir feia, pequena, não é? É incompetente, incapaz. A terceira batalha de toda mulher, mulheres que lutam contra um sentimento de ódio. Até porque as mulheres são muito mais emocionais do que nós homens que somos mais racional, não é? E aí nós temos uma mulher na Bíblia que, em função do que João Batista disse para Herodes, na festa onde sua filha dançou para o rei e o encantou, e o rei, na sua loucura, na loucura da sua embriaguez, disse para a menina, pede-me o que você quiser que eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. E quando ela vai falar com a mãe dominada por um sentimento de ódio, pede a cabeça de um profeta. Ela assassina um profeta. Quando você não sabe lidar com esse sentimento, você pode assassinar relacionamentos, por exemplo. A quarta batalha de toda mulher é mulheres que lutam em um casamento infeliz. Mulheres que lutam em um casamento infeliz. E são muitas. E eu recebo pedido de ajuda quase que todos os dias. Mulheres que lutam em um casamento cujo marido é alcoólatra. Mulheres que lutam em um casamento onde o marido a deixa sem sexo por 6 meses. E ele tem uma preguiça aguda sexual.
E às vezes porque tem problemas não revelados, não confessados, maridos que têm um sério problema no caráter, problema esse que é falta de disposição para trabalhar, não gosta de trabalhar, não é? E é um problema muito sério. Ou então homens que têm uma fissura no caráter, que praticam adultério de forma sistemática. Quinta, mulheres que lutam contra um sentimento de culpa. A doutora Juliana falou, mulheres que se sente culpada porque ela não pode atender a mãe com as suas demandas, principalmente quando envolve enfermidade, como gostaria. Ela se sente culpada. Mulheres que se sentem culpadas porque a filha não deu certo e um filho não deu certo. Mulheres que se sentem culpadas, até mesmo porque foi abusada. E mulheres que carregam um sentimento de culpa e vivem se perguntando, aonde eu errei, aonde eu errei? Uma outra batalha é contra o orgulho agora, não é? Sexto, mulheres que lutam contra o orgulho. É interessante que a semana passada eu, conversando com um casal muito querido e uma senhora já com, assim, eu acho que ela tinha 60 anos, se não me falo, mas muito querida, assim, uma preciosa filha de Deus. E ela começou a falar comigo assim, e ela falava assim, bem baixinho, então, pastor, o que o senhor acha dessa minha dificuldade em acreditar nele, liberar perdão e tal? E ela começou a explicar para mim toda a sua dificuldade. Ela disse, o que o senhor acha disso, pastor? E tão suave quanto ela estava falando comigo, suave eu falei para ela, isso se chama orgulho. E é interessante que ela foi para o quarto com aquela palavra. No outro dia ela disse, pastor, foi duro ouvir, mas era a verdade que eu precisava ouvir para me libertar. Mulheres que lutam contra a inveja. O que é inveja? Inveja é você ficar triste por causa da alegria do outro. Disse que uma cobra começou a perseguir um vagalume e ela tenta pegá-lo, aqui não dá, tenta pegar ali não dá, e ela foi perseguindo o vagalume, até que a cobra conseguiu encurralar o vagalume. E aí não tinha escapatória, não tinha para onde escapar. Então, o vagalume, sabendo que ia morrer, disse assim para a cobra, antes que você me engula, posso te fazer algumas perguntas? Pode. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu represento algum perigo para você? Também não. Se você me engolir, vou matar a sua fome? Também não. Então por que você quer me matar? Porque eu não suporto te ver brilhar. Olhe para a irmã assim com muito temor e pergunte para ela se você está mais para cobra ou vagalume. Eu não suporto ver você brilhar. É um problema quando o brilho da cunhada te incomoda. É um problema quando o brilho daquela irmã que chegou depois de você te incomoda. É um problema quando você vê aquela pessoa que chegou depois e está na sua frente, melhor do que você. Preste atenção. Todos nós lutamos contra a inveja. Paulo disse assim, alegre-se com quem se alegra e chore com quem chora. Não é difícil chorar com quem chora. Difícil é ver este com o qual você chorou junto estar amanhã numa situação mais feliz e alegre do que você. Então
Essas são batalhas da maioria das mulheres. E a pergunta é, como é que a gente vence tudo isso? Então vamos aprender. Primeiro, a forma como você se relaciona com Deus determina como você se relaciona com as pessoas. Preste atenção. A forma como você se relaciona com Deus determina como você se relaciona com as pessoas. Lucas 10, 27. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu ser. Aí diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu quero que você entenda a partir da cruz, tá? Deixa eu ver aqui. Foi aqui, ó. Ó, aqui está como deve ser. Aqui está como deve ser, ó. As dimensões do nosso relacionamento. A cruz tem duas partes, uma vertical e uma horizontal. Segundo alguns estudiosos, a parte horizontal, 2,34 m, a vertical. A parte horizontal, 2 metros. Então escute. O meu relacionamento com Deus, que é a parte vertical da cruz, tem que ser mais profundo do que o meu relacionamento com o próximo. Porque a parte horizontal é eu e o outro. A parte vertical é eu e Deus. Então, quando o meu relacionamento com Deus é profundo, eu não tenho dificuldade em me relacionar com o outro, seja o outro quem for. Porque eu amo a Deus de tal forma que esse amor transborda da minha relação com os outros. E o que você precisa entender que há uma grande diferença entre amar e gostar. Porque a gente gosta do que é gostoso. Agora, nem sempre o que a gente ama é gostoso. Percebe? Então, amar é diferente de gostar. Porque gostar do que é gostoso é natural, é normal, é óbvio, é lógico. Agora, amar o que nós não gostamos é sobrenatural. É extraordinário. É divino. A Bíblia diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro quando longe dele estava fazendo tudo o que o entristecia. Então eu quero que você entenda. E olha o que Paulo fala: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que Jesus nos ensinou? Amai os vossos inimigos. Eu pergunto, você gosta de inimigo? Você gosta de inimigo? Então repete comigo assim: amar é diferente de gostar. Agora, por que Jesus disse para amar os inimigos e orar por eles? Porque ele sempre acreditou na possibilidade de transformação do outro. Então essa aqui é a primeira lição que a gente aprende para a gente vencer as batalhas. A segunda, a visão que você tem de si mesma revela o quanto você conhece a Deus como Pai. A visão que você tem de si mesma
revela o quanto você conhece a Deus como Pai. Como é que Jesus se via? Tudo que você coloca depois do eu sou te define. Então presta atenção, como é que Jesus se via? Jesus, ele disse assim, eu sou o bom pastor. Ele não disse assim, eu sou um pastor medíocre, eu sou um pastorzinho. Ele disse, não, eu sou o bom pastor, assim que ele se via. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É assim que ele se enxergava. Eu sou o pão amanhecido, embolorado. Não, eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Agora, por que ele tinha essa autopercepção? Porque ele conhecia bem o seu Pai. Quem não conhece bem o seu Pai, vive como aqueles espias, olhando para os gigantes e se achando pequeno. Você já parou para pensar quem é o seu Pai? Ele é o Criador do universo. Você já parou para pensar quem é o seu Pai? Ele está sentado em um trono acima das estrelas e tem tudo sob seu controle. Você já parou para pensar quem é o seu Pai? Quando eu conheço a grandeza do Pai, os atributos do Pai, o cuidado do Pai, acaba a ansiedade. Acaba o complexo de inferioridade. Quem é filho do rei é príncipe. Quem é filha do rei é princesa. E nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Então veja só, como é que a mulher de Cantares de Salomão se enxergava? Olha que coisa linda. Olha só. Cantares 1, verso 5 e 6. Minha pele perdeu seu brilho. Olha só, minha pele perdeu seu brilho. Ela está falando de uma camponesa que trabalhava debaixo do sol causticante lá no Oriente. Não era pele queimada na praia de Copacabana. Não. Era o sol causticante do Oriente quando ela trabalhava na lavoura. Ela disse, minha pele ficou estragada, mas ainda sou graciosa. Porque a verdadeira beleza começa de dentro para fora. Uma mulher, por exemplo, que começa a fazer tatuagem e não para mais, ela tem uma crise de identidade. Uma mulher que começa a mexer no cabelo e não para, ela tem uma crise de identidade. Uma mulher que começa a fazer cirurgia plástica em 6 meses, ela tem um problema de identidade. Ela nunca vai chegar a um ponto de satisfação, porque ela é uma insatisfeita na alma. Quem entendeu sua identidade como filha de Deus, vive uma satisfação plena nele. Então, preste atenção. Isso aqui, gente, olha só. Ela é uma mulher resolvida internamente. Ela é uma mulher consciente da sua beleza interior. Minha pele perdeu seu brilho, mas ainda sou graciosa. Ó amigas de Jerusalém, estou escurecida como as tendas do deserto de Quedar, mas sou bela como as cortinas do templo de Salomão. Você é assim? Pastor, o senhor está dizendo que a mulher não deve cuidar do cabelo? Deve.
mas não ter a sua realização plena na sua beleza estética. A mulher não deve cuidar do seu corpo? Deve. Mas a sua alegria, satisfação e realização não pode estar fundamentada naquilo que é perecível, até porque a partir do nascimento a gente começa a envelhecer. Então, sobretudo, a mulher precisa se ver como filha de Deus e nele ter a sua verdadeira realização. Amém, queridos? Amém. Nele. Aquela mulher com a qual Jesus encontrou em Samaria, ela teve vários homens e ela vivia buscando afirmação, realização em relacionamentos. Até que Jesus disse, olha, você nunca vai ter a sua sede saciada se você não descobrir quem é a fonte verdadeira da vida, do sentido da vida. Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá esse tipo de sede. Porque dentro de você vai brotar uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. Essa é a mulher livre de complexo, de autoimagem negativa. Por quê? Porque ela entendeu quem ela é como filha de Deus. Essa mulher aqui entendeu, ó. Minha pele perdeu seu brilho, mas eu ainda sou graciosa. Estou escurecida como as tendas do deserto de Quedar, mas sou bela como as cortinas do templo de Salomão. Só fala isso quem entendeu sua identidade como filha de Deus.